Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 4 ao verso de número 11. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Segunda Coríntios 3, do 4 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor, eu vou ler na Nova Almeida, atualizada. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Imagine você debaixo de um contrato extremamente complicado, uma página de aluguel mesmo, né? O aluguel está ficando mais complicado, né? O IBS chegando. Imagine você com um contrato extremamente complicado que você não consegue cumprir esse contrato. Extremamente austero, com reajustes absurdos diante disso. Mas você mora no local, você usufrui de tudo isso. Como é que você lida com isso? Olhando para tudo isso, você agradece a Deus por estar participando disso, mas você também lamenta a impossibilidade de continuar este contrato, porque você não consegue cumprir as cláusulas estabelecidas. De certa forma, quando olhamos para a lei, a palavra do Senhor, nós nos deparamos com o estabelecimento da perfeição, daquilo que Deus estabelece como perfeito, como adequado para o seu povo, aquilo que o seu povo tem que viver em relacionamento com o seu Deus e com as outras nações de forma perfeita. E o seu povo assim não o faz. Paulo vai se utilizar dessa analogia da aliança, da nova aliança, para, de certa forma, ilustrar o seu relacionamento com a igreja de Corinto, extremamente complicado. Paulo via uma igreja dividida, via uma igreja de ostentação, preocupada com o poder, preocupada com os dons, com talentos, que valorizava extremamente aquilo que é visível, aquilo que pode ser tocado, assim como as pedras da lei, aquilo que pode ser colocado diante dela, e estava desvalorizando, desconsiderando aquilo que Deus faz nos seus corações, a transformação que Deus efetua no seu caráter, na sua vida, o rumo mudado, estavam indo, caminhando diante da morte, Deus os tira da morte e os conduz para a vida. Paulo está vendo uma igreja sendo extremamente mesquinha nas suas exigências apostolares, desconsiderando a sua liderança, vendo uma igreja que está flertando claramente com falsos apóstolos, com falsos ideais e com outro evangelho. Por isso Paulo se volta, muito mais do que defender o seu apostolado, ele se volta em preocupação em chamar a igreja para olhar novamente para Deus, enxergar novamente quem é o seu Senhor, que as ofertas que estavam sendo feitas pelos superapóstolos de viver uma vida só de poder, de ostentação, de conquista, onde tudo dá certo, onde tudo é o melhor, não é a oferta do Evangelho, não é o caminho de Cristo Jesus, não foi esse o caminho trilhado por Jesus e não é o caminho dos seus discípulos. Por isso ele chama a igreja a isso e ele vai novamente trabalhando isso. E ele vai trabalhando isso a partir do versículo 4 agora, fundamentando toda essa ideia desse poder de Deus, dessa nova aliança e de tudo aquilo
que fundamenta o seu apostolado, onde a igreja pode e deve confiar naquilo que Deus tem feito através da sua vida. Portanto, 2 Coríntios, Paulo defende muito mais do que o seu apostolado e diante das acusações, ele defende um retorno, um olhar novamente da igreja para Deus. Os coríntios estavam buscando recomendações, cartas escritas por pessoas que testificassem que Paulo era alguém digno de ser considerado um apóstolo. Paulo, fundador da igreja. Paulo, aquele que anuncia. Paulo, que tem uma vida totalmente entregue ao ministério do anúncio do evangelho e da palavra de Deus, é alguém que está sendo questionado diante disso. No verso 2 e 3 ele diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita pelo Espírito do Deus vivo. E assim, ele começa a introduzir essa comparação diante das exigências que eles estão fazendo, visíveis e plausíveis, né, tocáveis diante do apóstolo. Por isso que em alguns momentos ele vai dizer: vocês querem tocar de certa forma, né? Eu tenho aqui feridas nas costas das 39 chibatadas que 5 vezes eu tomei, as pedradas, né, o naufrágio que eu sofri, os ultrajes, dado como morto. Vocês querem ver isso? Eu ofereço a vocês. Mas não é isso, não é algo tocável, é aquilo que o Espírito fez, é a nova vida que é alcançada diante dessa nova aliança. Talvez seja por isso que o apóstolo está fazendo esse contraste da antiga e da nova aliança. Esse texto dá uma discussão sem fim, porque a discussão se a aliança começou lá, a aliança que Deus fez com o seu povo terminou com Israel, então Deus começa uma nova aliança com a sua igreja, e a igreja não tem nada a ver com Israel, ou a aliança que Deus fez com Israel ali, ela de certa forma é um caminho pelo qual a nova aliança trilha, e então a igreja também pode ser considerada o Israel e o povo de Deus. Essa discussão é sem fim, essa discussão é fundadora de denominações. Denominações se dividiram por pensar diferente diante disso. Mas nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, e eu gostaria de, nessa noite, trabalhar com os irmãos sobre a ideia da glória da nova aliança. O que Cristo fez, ou o que o Pai fez, que traz tanta distinção assim? O que Paulo está querendo usar como uma analogia diante daquilo que Deus fez no seu ministério, no seu apostolado, que a igreja está deixando de olhar? Que a igreja está deixando de ver, que a igreja está deixando de considerar. E aí alguns pontos eu quero trazer para com os irmãos. Diante dessa tese de que a glória da nova aliança ela é superior, porque a nossa confiança está em Deus, no Espírito que vivifica internamente. E essa glória permanente de Deus manifesta na sua igreja. Uma das características importantes dessa glória, dessa nova aliança, é a nossa confiança estar em Deus. Veja, acompanhe comigo, se você, por favor, na sua Bíblia ou até mesmo na tela. A partir do verso 4, ele coloca: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Veja bem, enquanto eles estão exigindo uma carta, exigindo prerrogativas que testificassem que Paulo está falando, Paulo falou: vocês querem alguma qualificação minha? Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Tudo que eu sou é apenas um emissário, um diácono, como ele vai falar do ministério, alguém que está entregando algo para vocês que vem de Deus. Eu não tenho nada. O que eu tenho é a confiança no Senhor, eu confio, é por intermédio de Cristo, é Ele quem faz, Ele é o alvo dessa nova aliança, Ele é quem cumpre as prerrogativas da lei, que não pode ser cumprida nem por mim nem por você. E Paulo está falando: eu confio neste, é por meio dele que eu posso fazer alguma coisa, é por meio dele que eu anuncio o Evangelho, e é por meio dele que eu ofereço a vocês o meu serviço, o meu ministério. Essa confiança é independência diante de Deus. Ele depende integralmente do Senhor. Enquanto, podemos observar no decorrer da carta,
a autopromoção dos superapóstolos, sempre se enfatizando, buscando a ideia de que eles são poderosos, que eles têm a qualificação, que eles têm o poder, que eles fazem toda a diferença. Paulo está falando, eu não faço nada, eu não tenho nada para oferecer para vocês, não precisa esperar nada de mim, mas aquele que tem todo o poder me escolheu para trazer para vocês o que é necessário. Esse tipo de confiança não traz um mérito em quem confia, traz um mérito naquele que é confiado. E aí uma pergunta muito óbvia diante de uma afirmação como essa: em quem você confia? Quem você confia diante de uma vida cristã, de um compromisso com Deus, de um compromisso com a comunidade da aliança, de um compromisso em servir aos seus irmãos, em um compromisso de se sujeitar e ser servido por seus irmãos, em um compromisso de aceitar que é em humilhação, que é em serviço e é em sofrimento que o evangelho é anunciado, e ainda assim, diante da oposição do mundo, confiar que podemos seguir, podemos prosseguir, ainda que diante de perseguição, ainda que diante da própria morte, a igreja é convidada e convocada a seguir. E Paulo não está falando algo de trás da igreja. Olha, vão, podem ir. Paulo está na frente. Ele já foi. Ele estava em Troade. Ele está viajando, ele está anunciando o evangelho. E uma igreja que está estagnada, olhando para a sua própria beleza, e encantada consigo mesma, mas se esquece de que quem a fez bela é que deve receber toda a adoração e toda a honra e toda a glória. Paulo diz que ele não é suficiente em si mesmo, ele não é adequado, essa expressão aqui, mas foi feito ministro da nova aliança. A partir do verso 5 em diante. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, para sermos diáconos de uma nova aliança. Às vezes, quando lemos ministros, nós temos o defeito de pensar que ministro é um ministro do evangelho, né? Ministro da educação, ministro de alguma coisa, uma ideia de que isso traz prestígio. Ele está falando, eu sou diácono, e diácono é servidor, é aquele que está pronto para fazer qualquer obra, assim como qualquer um de nós, mas ele é caracterizado diante da igreja como o servidor, como o primeiro a servir, como o pronto a servir. Ele está falando que ele é isso. Eu não sou adequado, mas eu sou servo. Eu estou aqui para isso. Deus me fez assim. Eu não sou suficiente, mas eu fui feito diácono da nova aliança. Isso é tão importante porque o comentarista me trouxe um despertar interessante. Quando você espera uma carta, alguém entregar uma carta, não acontece mais, né? Uma encomenda, vamos lá, está esperando o Mercado Livre, eu falo de carta, né? Ninguém espera mais carta nenhuma, chega um e-mail, né? Ou WhatsApp, mensagem, mas você está esperando uma encomenda, alguma coisa que você quer receber. Quando você vai receber, você fala assim para o entregador, para aí, para um pouquinho aí. Que mestrado você fez? Que doutorado você fez? Você fala quantas línguas? Você faz isso por acaso? Ou quando você vai receber alguma coisa, diferente do que eu recebi esses dias, eu pedi um leite para a Lavínia, veio melado de óleo, assim, óleo de caminhão, assim, derramado. Né? O que você espera de alguém que entrega alguma coisa para você, senão que ele seja eficaz na entrega? Aquilo que é bem feito. Você não está avaliando aquele que está entregando alguma coisa diante de uma expectativa que você deseja que alguém seja destacado, mas você está esperando que ele entregue bem, que ele seja um bom entregador. Paulo está falando assim, igreja, a expectativa de você tem que ser essa. Esperem que eu seja um bom entregador da palavra de Deus, porque eu não vou ser nada mais do que isso. Quer um poliglota, quer não sei o quê, quer um orador, ou quer um poderoso. Ele está falando isso não é a expectativa de um diácono, de um servidor. Ele entrega
ele é um mediador, o entregador da palavra de Deus. E ele tem plena convicção de que ele está fazendo isso adequadamente. Esse tipo de confiança é uma característica daquele que entende essa nova aliança, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. E é por isso que ele vai começar aqui a trazer um contraste claro aqui, né, bem radical aqui, mostrando a ideia da lei e do Espírito, porque ele continua aqui, como se parte, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aí o verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, aí ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o texto difícil. Porque ele está dizendo que a lei não serve mais? Ele está dizendo que a lei no Antigo Testamento não tem nenhuma funcionalidade? O que ele vem trazendo dessa ideia? Primeiro a gente tem que entender que a lei aqui, a letra, né, ela é externa. Ele vai trazer algumas características importantes dentro dessa ênfase. Lembre-se, a igreja de Corinto está apegada ao externo, ao visível, aquilo que ela quer sentir, aquilo que ela quer pegar, aquilo que faz ser um ambiente agradável, né? Os dons mirabolantes e uma igreja acalorada diante de tudo isso, é o que Corinto estava vivendo, valorizando isso. Quem tinha os dons mais destacados, eu fico imaginando, podia sentar na frente, quem não tem, senta lá no fundo. Vai dando uma valorização diante daquilo que se vê. Quem demonstra ou ostenta mais poder, tem mais espaço. Nada tão diferente das igrejas hoje, neopentecostais, né? Que tem uma área VIP. Hoje a igreja tem área VIP. Se você paga, você fica pertinho dos super apóstolos, dos super músicos que podem ficar ali, né? E eles são colocados nessas igrejas de fundo preto. Aí as pessoas ficam ali e só pode entrar quem paga por essa área VIP. Nada diferente do que a igreja de Corinto estava fazendo. Eu fico imaginando igualzinho. Valorizando quem pode mais. Valorizando o que tem mais condição. Então, por que Paulo usa, né? O interesse de Paulo aqui não é necessariamente ficar falando da aliança, mas ele está usando a aliança para ilustrar isso. E ele está falando, a antiga aliança, as tábuas da lei era algo que se via, mas era algo externo. A lei era externa, ela ainda não estava, como lemos anteriormente, não estava gravada no coração do povo. Como acontece na nova aliança. Ele começa a repreender a igreja, falando assim, vocês ainda estão presos? Estão presos na antiga aliança? Vocês ainda estão presos nesse aspecto da aliança, que era manifestado externamente? Vocês precisam entender isso. Em contraponto, o espírito é interno. Quando se fala de espírito, se fala de subjetividade. Ele escreve no coração a sua lei, ele escreve no nosso coração a nova vida. E isso é algo forte demais que ele vem tratar aqui. É algo muito bonito, porque ele está falando, vocês não estão olhando para o lado certo, vocês vão olhar para o lado correto. Então, quando Paulo vai se utilizando desse contraponto, né, esse antitético da letra, do espírito aqui, ele está querendo descrever aqui alguns princípios importantes quando alguém se defronta claramente diante da lei, da palavra de Deus. O encontro com Deus traz que repercussão? Quando eu estou só diante da lei, o encontro com Deus é morte. É isso que ele está falando. Não foi isso no Antigo Testamento? O povo não conseguiu cumprir a lei. Qual é a consequência? Morte. Lemos aqui. A consequência é a morte. O próprio Deus se levanta diante disso. Mas, quando nos encontramos com Deus diante da nova aliança, o encontro é salvador. Porque ele acontece em Cristo. Vocês estão entendendo? A letra se refere à lei, a esse código escrito, a algo externo, mas o Espírito vem trazer claramente a ideia de cumprimento. Aquilo que a lei exige externamente não pode ser cumprido, mas aquilo que o Espírito faz diante de nós é o cumprimento da lei. Por isso é tão forte esse aspecto do externo e do interno. Então a letra e o Espírito trazem essa diferença clara. Por isso que ele mostra aqui Moisés em ação e Cristo em ação. Moisés em ação traz a lei e Cristo traz o seu Espírito. Moisés traz, de certa forma, com a lei, a morte, mas Cristo traz a vida.
E vocês estão atrás de superapóstolos que oferecem o externo? É uma pergunta retórica, de certa forma, que Paulo faz aqui. Outro aspecto importante dentro da glória da lei, que nós temos avaliado aqui, dentro da glória da aliança, e essa confiança que podemos ter em Deus, esse segundo aspecto é um aspecto de hermenêutica, de entendimento, de interpretação. Paulo tem em vista a comunicação quebrada com Deus diante da lei. Se há morte, não tem mais relação com Deus. A lei traz isso. Ou seja, a consequência da lei na vida das pessoas de forma externa é o ser humano caído diante da lei, prostrado, incapaz. Contudo, o Espírito, em contraste, fala de renovação, fala de uma nova vida, fala de um relacionamento com Deus, fala de estar na presença de Deus, fala do véu rasgado, fala de uma nova criação, de uma nova criatura. Por isso, a nova aliança, nesse ponto, ela é a plenitude de tudo isso. A lei teve a sua comunicação, ela teve a sua utilidade, mas necessariamente a nova aliança cumpre tudo isso. E é por isso que finalmente nós podemos entender que Paulo vem trazendo aqui entre a letra e o espírito, ele faz uma união dessas duas alianças. Quando ele diz que a letra mata e o espírito vivifica, ele está dizendo claramente que era necessário, diante da manifestação de Deus, do encontro com Deus, que era necessário morrer para viver. A lei é manifesta para que morramos. E Cristo é manifesto numa nova aliança para que tenhamos uma nova vida. Ter uma nova vida é reconhecer o mérito de Jesus. Não tem como falar de nova aliança sem não falar de justificação. Sem não imaginarmos aqui um juiz que dá a sentença de morte, mas ao mesmo tempo ele tira a sua toga e ele fala: eu é que vou cumprir a consequência de tudo isso. Ou melhor ainda, o meu filho cumprirá tudo isso. Essa é a ideia de justificação realizada na obra do Senhor. E essa é a ideia da nova aliança. Essa junção das alianças como uma parte necessária. A lei era necessária porque tinha que morrer para que a nova aliança viesse e trouxesse uma nova vida diante de nós. Como que é a nossa relação de tudo isso? Então, como é que nos relacionamos hoje diante da lei? Uma placa de trânsito, ela pode dizer para você pare, mas ela não freia o carro. Ela não freia. A lei, ela pode até apontar e dizer aquilo que deve ser feito. Mas só aquele que está debaixo da nova aliança é capaz de frear tudo isso. É capaz de passar diante disso. Nós somos da nova aliança capacitados por Deus a cumprir a sua lei. Nós somos assim. E a suficiência do ministério não estava em Paulo. A suficiência da nossa vida cristã não está em nós, mas está na ação do Espírito, que transforma os nossos corações, que transforma as nossas vidas e nos capacita a agradar a Deus e a servir ao Senhor. Isso não contrasta o nosso modo de vida, que é extremamente estético, que é extremamente ambicioso, que é extremamente competitivo, destrutivo, voltado a um egocentrismo muito grande, um egoísmo de buscarmos aquilo simplesmente que desejamos e minando a nossa relação eclesiástica, a nossa relação com uns com os outros, porque estamos mais preocupados com o que queremos, com os nossos interesses, mas não foi para isso que Deus constituiu o seu povo. A glória dessa aliança deve ser vista assim, em serviço, em dedicação e em confiança naquele que arregimentou o seu povo. Em segundo lugar, ele também vai trazer e vai continuar o contraste entre as alianças, do verso 7 ao verso 9, porque ele diz: e o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os olhos à face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. A antiga aliança tem o seu valor. O ministério da morte e da condenação, ela tem o seu valor, ela tem a sua utilidade, ela foi admirada e assim deveria ser. Mas entendam que o ministério da lei, ou o ministério da letra, que aqui é colocado, é um ministério transitório. Eu e você não somos chamados a ficarmos mortos. E aí eu vou utilizar assim dessa levantada de bola, assim como Cristo que morreu, não morreu para permanecer morto, mas para nos trazer uma nova vida. E é na morte de Cristo e na sua ressurreição que nós morremos e ressuscitamos. Não devemos ficar apegados a uma ideia da letra, ou da morte, ou da lei sendo colocada, porque ela é cumprida em Cristo. Cristo é a nova aliança. O ministério do Espírito, da justiça, da sua glória é colocado diante de nós. Então lembre, há uma unidade aqui das alianças. Claramente, ambas são de Deus, mas há uma descontinuidade, porque uma condena e uma cumpriu o seu aspecto, mas a outra justifica e vivifica. E Paulo está falando, vocês estão debaixo dessa, para que voltar para outra? Para que querer expectativas visíveis se vocês sentem e vivem dentro de vocês aquilo que Deus fez? Vocês precisam de mais do que isso? A antiga aliança ela é pedagógica. E ela apontava, de certa forma, para a necessidade de Cristo. Mas a nova aliança é a consumação da promessa. A antiga aliança, ela apontava a necessidade de uma promessa, de um cumprimento, de algo que viesse salvar. E a nova aliança o faz. Ela é o cumprimento de tudo isso. Ela é o cumprimento da promessa. O rosto de Moisés brilhava, mas desvanecia com o tempo. Em Cristo, a sua glória não se apaga. Ela cresce na proclamação do seu reino e da sua glória. Entendem? Não busque a aceitação diante da lei, diante da letra. Não busque a aceitação pelos seus méritos, mas busque qualquer outra coisa senão a confiança diante de Deus, firmado naquilo que Ele quer mediar você, para anunciar a sua glória e o seu poder. O contraste da aliança nos faz olhar para o lado certo agora. O lado antigo nos faz ver aquilo que fomos, aquilo que éramos e como carecíamos da graça de Deus. Mas a nova aliança nos faz olhar para aquilo que nós fomos feitos, para a esperança e o cumprimento dessa promessa que já aconteceu no encontro que teremos com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a glória permanente dessa nova aliança, verso 10 e verso 11. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobressalente glória, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que era glorioso em Moisés perdeu seu brilho. Foi temporário. Moisés, quando desceu do monte, com as tábuas e tudo mais, a manifestação da voz de Deus, o seu rosto brilhava, ofuscava diante de todos. E todo mundo devia ficar assim, olhando, vendo um pouco da glória de Deus diante do rosto de Moisés. Só que aquela glória foi minguando, como diria lá na minha terra. Foi minguando, foi minguando, foi minguando. E Moisés, para não admitir diante de todos que a sua glória minguou, ele colocou um pano no seu rosto, que aparentemente não permitia que as pessoas tivessem uma visão ofuscada pela glória de Deus, mas também que escondia que essa glória se foi. Nada mais do que a religiosidade farisaica o fez. Se deparou com uma religiosidade morta, nos tempos de Jesus, no seu ápice, destacando ali cerimônias, cumprimento de regras absurdas, exigências maiores do que os mandamentos, do que a própria Escritura, usos e costumes, tudo isso fora de uma ideia de sentir necessariamente, algo externo, cumpra que será salvo. Não importa se você está fazendo isso para se aparecer, não importa se está fazendo isso com o coração totalmente corrompido, ou simplesmente com um sentimento aí de culpa. Não, cumpra que está tudo bem. E Cristo fala, não,
que importa é a motivação do seu coração, é aquilo que está lá. Se não tiver a motivação certa, é pecado. Se não tiver a motivação correta, Deus não aceita. Essa é a ótica do seu reino, essa é a ótica da nova aliança. O ministério de Moisés foi provisório, mas o de Cristo é definitivo e ele é eterno. Hebreus 8,6 confirma: ele é o mediador de uma aliança superior, firmada em melhores promessas. A lei foi necessária, a letra teve o seu cumprimento, mas agora é a nova aliança que nos transmite para uma nova dimensão, para uma nova perspectiva, para um novo olhar, de que eu não sou mais condenado à morte. Não sou, a graça me alcançou, eu tenho uma nova vida. Eu posso viver diferente. Portanto, não viva buscando glória temporária. O sucesso, o poder, reconhecimento humano, tudo isso passa. Você até pode usufruir dele agora. Você pode até encontrar contentamento nessas coisas. Isso pode te satisfazer, mas isso é passageiro e momentâneo. E é isso que Paulo quer que a igreja de Corinto enxergue e entenda. Aquilo que Deus fez, mostrando, anunciando o seu Filho através da palavra e do testificar do Espírito a essa igreja, é o que mudou a sua história, é que tirou a condenação e trouxe uma nova vida. Para que olhar para aquilo que não tem tanta importância? E olha que as outras coisas podem ser importantes. Seu sucesso, seu trabalho, seus estudos, suas realizações, suas conquistas. Ninguém está falando que isso é ruim. Mas isso se torna ruim quando isto é a prioridade, quando isso é a razão da sua vida. Você vive para quê? Porque se for essa a ótica, você é um prato cheio para os superapóstolos. Eles vão oferecer isso para vocês. Vocês vão receber isso em abundância. Massagear o ego de vocês, prometer sucesso, prometer que os problemas vão se acabar, né? Tabajara. Vão oferecer todas as melhores coisas para vocês, porque vocês estão contribuindo, porque vocês estão participando da sua igreja, ou debaixo da sua autoridade ou do seu poder. Vem Paulo e fala assim: para que você quer isso? Deus te deu muito mais do que isso, ao revelar que o seu Filho é aquele que tomou o seu lugar de morte, e o seu Filho que morreu ressuscitou e te deu uma nova vida. A nossa vida agora é em gratidão ao Senhor. Nós desfrutamos dessa glória eterna que pertence a Cristo. E Ele compartilhou isso com você. Para quê? Que alegria maior você pode ter? Que satisfação maior? Essas outras coisas podem ser vividas debaixo da satisfação e contentamento em ser encontrado por Deus e o seu Filho ser revelado para você. Se você for buscar essas coisas, busque debaixo disso, dessa satisfação e contentamento, para que a glória de Deus, ou para que essas coisas, assim como o apóstolo Paulo fala, eu não tenho nada, e se Deus me dá isso, é para a sua glória, é para o seu poder, é para o seu ministério, é para o seu diaconato, é para o seu serviço. Isso é entender a nova aliança. Isso é entender o que é uma vida cristã. A confiança vem de Deus, não vem de nós. A antiga aliança mostrou a glória de Deus, mas trouxe condenação. A nova aliança traz vida, justiça e uma glória permanente. Um retrato em preto e branco pode ser bem valioso, bem interessante, pode nos trazer uma ideia daquilo que foi um fato. Apesar que hoje com a IA, né, o retrato, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Mas imagine um retrato autêntico em preto e branco. Pode ser bonito, admirável, mas um retrato colorido vai mostrar muito melhor a realidade. Você vai enxergar muito melhor. Assim, a lei teve a sua funcionalidade, mas a nova aliança em Cristo Jesus nos mostra com cores vivas
a realidade de uma nova vida, da eternidade alcançando o nosso coração, e uma vida devota e entregue em satisfação e contentamento ao Senhor. Se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Volta a pergunta: onde está a sua confiança? Naquilo que você pode conquistar? Naquilo que você vê? Ou naquilo que você admira? Ou naquilo que Deus revelou em seu Filho, em sua graça, em seu perdão, e em dependência e em serviço que você deve caminhar? Entender isso vai fazer toda a diferença na sua vida aqui como povo de Deus, no seu compromisso com o povo de Deus, no seu compromisso com o seu cônjuge, no seu compromisso com a sua sociedade, onde você trabalha. Isso fará toda a diferença, porque você não vai viver mais para você mesmo, mas você vai viver debaixo dessa nova aliança. E a sua prioridade, assim como a de Paulo, será a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.